Pessoal, bom, eu vou falar aqui sobre, né, como eu cheguei a me convencer de que o catolicismo romano é a única religião. Toda essa jornada, né, até eu começar a me encontrar com a religião católica. Ai, vou mostrar aqui um negócio. Ah, que legal. Cadê? É isso aí. Você está imaginando que é uma calopsita, é uma calopsita. Bom, então eu desde pequeno eu tinha muita curiosidade sobre questões divinas, religiosas. Eu sempre tive interesse, um certo interesse em aprender a verdade, em saber o que é certo e saber o que é errado, uma certa curiosidade moral, né? E cósmica mesmo, religiosa, assim, a respeito do como é o mundo espiritual, né? Sempre eu tive muita curiosidade a respeito desses tempos. Ih, tá gravando com problema. Tá bom. Curiosidade acerca desses temas desde criança, né? Bom, eu sei que acho que mais ou menos com 12 anos de idade, acho que com 13 anos de idade, acho que eu tava, pegava a Bíblia de vez em quando, né? Eu acho que minha mãe só falava um versículo ou outro para mim, acho que na hora de dormir, normalmente era provérbios, eu acho que era salmo, né? Normalmente era salmo. Quando eu era 8 anos de idade, 7, acho que minha mãe, de dormir, minha mãe lia um salmo, alguma coisa ou outra. Bom, mas de uma forma ou de outra eu tinha uma certa começando a ficar curioso. E aí às vezes quando eu pegava a Bíblia uma hora ou outra, assim, com 14, 13 anos de idade, eu li uma coisa ou outra, curiosidade, não, qualquer coisa aleatória. Aí acho que com 16 eu já estava. Eu acho que eu tinha lido o primeiro capítulo do Gênesis, né? 16 anos, eu estava muito curioso com 16 anos de idade. Bom, alguns membros da família, né, falavam de igreja batista, né, de ir para a igreja. Eu ficava até curioso, pô, então, de vez em quando eu ia com algum familiar, né, ou outro, com alguma igreja batista, para ver como é que era. Eu ficava muito curioso, né, então, eu achava interessante a ideia de você ter uma pessoa, né, pegando a palavra de Deus e podendo aprender, né, no caso ali seria o pastor. Eu achei muito legal, ficava até um tanto entusiasmado, né? Embora eu não estivesse entendendo muita coisa ali, né? Que o pastor falava, não entendia muita coisa, não entendia muito o que ele falava. E eu me sentia meio com um peixe fora d'água, né? Até porque como uma pessoa leiga, é, teologicamente e sem experiência, né? Sem muita experiência, fica meio difícil, né? Eu não estava sendo muito iniciado. E por acaso né, quando eu fui ver a EBD, Escola Bíblica Dominical, na igreja, eu comecei a imaginar, né, que ali seria a minha iniciação. Né, só que já não era o caso, né, porque as lições eu não estava pegando tudo desde o começo. E era meio aleatório, parece que cada dia era um assunto diferente ali na escola bíblica dominical. Não era um estudo contínuo, né, como se fosse um curso, no caso como é um catecismo, né? Mas enfim, eu estava achando muito interessante aquilo ali. E como eu sempre disse, né, eu estava buscando a verdade. E eu nunca gostei muito de incoerência, nunca gostei muito de relativismo. Eu sempre acreditei que ou é ou não é, entende? Ou a coisa é uma coisa é ou não é. Né? Então eu já tinha esse senso de justiça que eu já tinha, essa noção
eu já tinha dentro de mim de alguma forma, né? Isso é um detalhe muito importante, que isso vai, é o que acabou definindo o rumo da minha, digamos assim, aventura religiosa, né? Pois é, aí eu estava com 16, 17, né, com alguns familiares, né, visitando certa igreja batista. Então, curiosidade e. Olá, olá, olá. Olá, 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 calopsita. É isso aí. Ele está se coçando aqui, peninha. Que legal. Bom, então, né, que um ano, né, outro, frequentando alguma igreja batista ou outra com alguns familiares, né, então eu comecei a ficar mais curioso e eu comecei a achar legal a ideia de virar um membro, né, também, porque parecia que eu estava aprendendo alguma coisa, ou de fato eu estava aprendendo, conseguia aprender algumas coisas. Achei bem interessante algumas lições de moral, né? Eu achava bem interessante algumas coisas que eu aprendia dentro dessa igreja batista, né? Então, é, pois é. Então eu estava, né, cada dia que mais eu acreditava mesmo que era verdade, né? De alguma forma, pô, eu não sei se eu senti mesmo que a Bíblia era verdade, que a Bíblia estava certa, que Jesus Cristo é o Senhor mesmo. Mas, em um determinado momento, né, e o pastor, né, lá de noite, né, uma noite, um culto à noite, perguntou quem queria entregar a vida a Jesus. Bom, né, como muitos já sabem, né, parece que o pastor leva a pessoa a entregar a vida a Jesus, mas ao mesmo tempo eu fiquei sabendo depois que era o Espírito Santo, que não era o pastor. Já achei meio confuso. Mas enfim, de qualquer forma, não é que eu estivesse entregando minha vida a Jesus ali naquele momento, né? Não era exatamente aquilo. Mas eu entendi como se ele estivesse perguntando, né? O pastor estivesse perguntando, né? Quem é que está acreditando em Deus agora e quer fazer parte dessa igreja, né? Eu acho que nesse caso quem relativizou, eu acabei relativizando ali o que ele falou e tentando traduzir para a minha língua lá, né? Eu não sabia exatamente o que o pastor estava falando com aquilo ali, quem tem que entregar a vida a Jesus. Né? Como se o pastor fosse Jesus. Olha, eu sou Jesus aqui, né? E quer entregar a sua vida a mim? É. Bom, mas Jesus já tinha perguntado a mim antes, né? E eu já tinha interesse em aprender a verdade. Então, eu digo que já tinha entregado minha vida a Jesus, de certa forma, antes disso. E antes de eu levantar minha mão, eu já botava o joelho no chão e perguntava a Deus o que ele queria da minha vida. Sabe? Eu já perguntava. Pois é. Foi então que ali, naquele momento, né? Como todo mundo sabe, aquele momento clássico que o sujeito entra numa igreja batista, tem um culto à noite, o pastor pergunta quem quer entregar a vida a Jesus, e aí a criatura, no caso eu, levanta a mão, né? E depois é convidado, né, a secretaria lá, né? Para poder assinar um livro lá de membros, né? Novos membros, né? E aí pronto. E aí, né, eu acabei virando membro primeira vez virei membro de uma igreja. Isso aí foi de 18 anos de idade, 2005, né? Perto de fazer 19 anos. Né? Eu ia fazer 19 em junho. Pois é. E então eu continuei lá dentro, né? Tem classe de novos membros, né? Aí eu senti como se fosse uma catequese mesmo. Que aí você tinha uns cursos, umas lições que você tinha que estudar de início até o fim. Virou novo membro, você entrava na classe de novos membros, né? E você tinha que estudar as lições lá com a Bíblia, né? Eu estava achando muito interessante, eu aprendi algumas coisas lá, com certeza eu aprendi. Quando você está com a Bíblia na mão e lê, você nunca deixa de aprender. Não importa quem diga para você ler aquele versículo. Não importa, você sempre vai aprender alguma coisa, não importa se aquele professor é bom ou ruim, vai ser proveitoso. Então foi proveitoso de fato, né? Até porque era igreja batista, e se é igreja, se ensina a Bíblia,
quem crê na Bíblia é irmão, né? De quem crê, todo aquele que crê né, na Escritura, que a Escritura é inspirada, é irmão de todo aquele outro que crê que as Escrituras são inspiradas. Então, pô, eu achei muito legal isso, você estudar a Bíblia, as Escrituras que são inspiradas. Eu estava gostando muito da ideia. Estava gostando muito da ideia. Parar para respirar um pouco. Então, eu estava gostando muito da ideia. E eu já estava pensando no tal do batismo, né? Eu nem sabia exatamente do que se tratava o batismo. E a igreja lá dizia que era simbólico, né? E o batismo é uma forma de você mostrar para as pessoas que você é cristão, mas você não precisava para ser salvo, porque eu aprendi naquela igreja, não estou entrando no mérito se isso é verdade ou não. Mas de fato foi a informação que passaram para mim, certo? E então, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e por imersão, de uma forma bastante respeitosa, e foi cumprindo o rito, né, um preceito da Igreja Católica, inclusive, né, que é o batismo, que como sendo um rito necessário para preceito da igreja necessário para a salvação. Então eu fui batizado. Então eu fui para a classe de batizado e continuei achando muito interessante, né? Então fui vários contatos ali. Eu estava achando muito legal e comecei a fazer parte de grupo familiar, porque realmente eu tinha interesse em construir relacionamentos com pessoas que estavam dispostas a amar o semelhante, ajudar um ao outro, porque eu acreditava no amor mesmo. Eu, com todos os meus pecados, eu era um evangélico agindo de boa fé, sabe? Eu estava lá para tentar dar o melhor de mim. Eu estava lá para aprender a Bíblia, eu não estava lá para fazer amizades em si. Mas eu sentia falta de companhias, né? E amizades, né? Pessoas com as quais eu pudesse trocar ajuda, trocar amor mesmo, ajudar um ao outro, ajudar na necessidade, ter empatia, trocar empatia, sabe? Um ajudar o outro. Eu realmente eu estava agindo de boa fé ali nesse caso, com todas as minhas falhas, né? Mesmo eu não tenho sabedoria e paciência às vezes para fazer o que é certo. Mas enfim, eu estava agindo de boa fé, não estava indo para procurar namorada, nem nada disso. Né? E nem para buscar destaque entre irmãos da igreja. Não era isso que eu estava buscando. Eu estava lá, agindo de boa fé, um evangélico agindo de boa fé, querendo aprender a palavra de Deus. Né? E novamente eu digo que eu gosto de certa forma, eu gosto de bichos. Né? Olha a calopsita aqui de novo. Vamos lá, calopsita. Está comendo de novo, vai. Esse bicho não para de comer. Come muito. Pois é, pois bem. Eu estava me sentindo mal ainda lá na igreja. Pois, então, como eu estava dizendo, né? Fazendo parte do grupo familiar para realmente fazer a coisa certa. Para tentar construir boas relações. Meu, não ganhar popularidade, entendeu? Mas é construir relações. Então, foi então que eu comecei a ver uma coisa muito estranha lá. Eu não gosto de. Eu não gosto muito de contradições. Foi então que eu descobri que um líder de grupo familiar dessa igreja batista, onde eu fui batizado por imersão, estava defendendo a ideia de que o batismo por imersão ele era válido. Né? Ele disse que veio de uma igreja, acho que era presbiteriana, onde se fazia batismo por imersão ou por aspersão. Disse que o batismo por aspersão era válido. E ele dizia que a explicação disso é que tinha lugar que não tinha água suficiente para fazer uma pessoa mergulhar. E a água era muito difícil, lugares desertos. Né?
O que também não me convenceu muito, não, apesar de me parecer plausível, também não me convenceu muito. E, bom, né, eu era ignorante nesse tema, né, que eu só fui entender agora, depois que eu me tornei católico, é que eu fui entender melhor esse tema. Mas, enfim, eu tava não sabendo de nada, né, então, pô, como era um negócio simbólico, para mim, na minha cabeça, para mim, tanto faz, né. É tudo válido mesmo, aspersão, imersão, jogar uma gotinha de água, duas. Já que é simbólico, tanto faz, né? Então não fazia a menor diferença. Mas eu comecei a me sentir mal mesmo, né? Porque para mim não faz o menor sentido uma igreja defender. Dentro da igreja você tem um líder, você tem praticamente um braço, né? Um tentáculo, um braço dentro da mesma congregação, defendendo uma ideia e o outro defendendo outra, né? E aí, meu amigo, você já tem oposição dentro da mesma congregação. Oposições no sentido teológico, no sentido doutrinário mesmo, no sentido doutrinário, não, além da doutrina mesmo, no, no sentido litúrgico, né? Defendendo liturgias, defendendo liturgias contrárias, que pode e não pode, com confusão doutrinária dentro da mesma, né? Dentro da mesma congregação. E como é que eu ia saber quem estava certo ou errado? Eu não sei, quem é que eu iria recorrer? A Bíblia, né? Bom, eu não vou dizer uma coisa, eu não consegui, certo? Eu fiquei anos e anos e anos sem saber. Anos e anos no engano. Não adiantou ficar na sola escritura ali, não adiantou nada. Não adiantou. Eu tentei já, inclusive, e não foi uma experiência tão legal assim. Certo? Eu me senti numa espécie de limbo. Que é o que eu vou contar daqui a pouco. Foi o seguinte, deixa eu ver aqui como é que está a gravação. Hora do limbo, né? O meu limbo, meu limbo mental, digamos assim. Fazer é que eu posso chamar isso de limbo mental? Como é que foi o negócio, né? Então, eu comecei a me sentir mal ali, né? E eu comecei a perceber que o pessoal exaltava muito o pastor e eu comecei a me sentir mal no lugar. Eu achava os jovens ali muito. Eu não me dei, eu não consegui me sentir muito querido pelo pessoal da igreja em geral. Na verdade, por ninguém, né? Eu vi gente que saiu de lá e por vários outros motivos. Só tocando música rock, rock and roll dentro da igreja, um barulho horroroso. E, inclusive um dos rapazes que saiu daquela congregação até falou, olha, isso aí não dá para você entrar em comunhão com Deus com essa perturbação, né? Com essa perturbação da paz, que é esse barulho, rock, esse metal. Aí eu saí de lá, né? A igreja de rock and roll para mim não fazia muito sentido, não. Eu senti que tinha alguma coisa de errado, embora eu não tivesse muita noção, tanta sensibilidade e experiência, conhecimento, mais sensibilidade mesmo, para entender que aquilo ali não fazia bem. Mas aos poucos eu ia crescendo em sensibilidade e entender as coisas um pouco, o suficiente para meio que me tornar um mini filósofo. Foi muito interessante. Então eu fiquei vagando, né, assim, procurando igreja para ir, igreja por aí, né. Fiquei um ano depois eu saí daquela igreja, 18 anos entrei naquela igreja, antes de fazer 20, quando foi para fazer 20 eu saí daquela congregação e fiquei um tempo sem frequentar, um ano sem frequentar igreja nenhuma, aí procurando uma igreja que eu considerasse correta, né, no meu entendimento leigo, mas eu estava procurando a verdade ainda. Né? E então eu achei umas igrejas ali com o nome de Igreja Batista Bíblica Fundamentalista, um negócio desse. Então, eram igrejas que tinham igrejas mães, que eram fundadas por igrejas mães. Era um conceito até parecido com a igreja católica, né? Você ter uma tradição, uma linhagem de igrejas. Né? Parecia uma ideia muito interessante. Eu já estava me aproximando do catolicismo romano, não estava nem percebendo. Mas mesmo assim eu não me convenci muito não. O pessoal lá dizendo que tinha
Os primeiros abatistas foram os anabatistas de não sei quantos séculos atrás. Eles precediam a Igreja Católica, vieram antes da Igreja, não? A Igreja Católica, que a Bíblia não foi, não, a Bíblia não foi compilada pela Igreja e veio do texto o texto grego e o hebraico. Nós não devemos nada ao texto grego e hebraico à Igreja Católica. A Igreja Católica ela foi a primeira a traduzir, foi, né, mas que o grego e o hebraico já existia antes e os batistas estavam lendo grego e hebraico, né? Os primeiros batistas. Eu ficava sem entender ali, não estava totalmente convencido, mas me parecia ser verdade. Então, eu fiquei vendo essa história, né? Parecia ser verdade. Então, 2000 quanto? Eu não lembro mais o número. 2009? É, 2009 mais ou menos. Aí eu comecei a frequentar a Igreja Batista Bíblica Fundamentalista, né? Uma dessas é. Eu estava achando muito interessante, aprendendo algumas coisas, de novo, né? Novamente. Né? Mas no começo eu me senti mal, né? Cheguei me senti mal. Comecei a tremer os braços, não sabia o que estava acontecendo lá. A minha sensibilidade já estava mais aguçada. Eu já sabia que você não podia, você podia associar algumas músicas clássicas a uma paisagem típica de primavera, cheio de passarinho e flores. E você não poderia associar uma música metal, né, rock, a esse tipo de paisagem. Então eu já tinha uma noção do que era paz, né, música pacífica e perturbadora. Mas não estava tão claro assim, mas já estava tendo uma noção, então eu já estava mais sensível. Né? E novamente o que eu reparei é que o pessoal exaltava mais ainda o pastor. O pastor era lá como se fosse um deus e o resto, no meu caso ali, era desprezo total. Percebia que era desprezo total, né, por parte do pessoal. Aí, pois bem, então foi então que eu fui percebendo, eu não sei, eu não lembro exatamente como foi, mas eu vi que eu não estava me sentindo muito bem no lugar não. Deixa eu desligar o alarme aqui. Os periquitos, parar de periquitar. Eles reagem aos agudos do alarme do celular, aí o periquito fica tocando. O periquito acaba cantando parecendo um alarme mesmo, né? Então, bom, de novo, eu me senti mal, eu vi um pastor, tinha um pastor lá, acho que exaltando ele gastava tempo, às vezes exaltando uma das alunas de escola bíblica, dizendo que ela sabia bastante, alguma coisa assim. Eu já era um rapaz, já vi que tinha alguma coisa, já comecei a sentir alguma coisa errada. E aí quando eu vi o pastor falando da vida dele, dizendo que ele fazia curso, né? Fazia curso de biomedicina, não sei o que lá, não sei que negócio, mas era um nível superior. Né? E que era a igreja, uma igreja de pobres, pessoas de classe baixa. Eu comecei a achar alguma coisa errada, que ele está usando o dinheiro dos fiéis para fazer curso, né? Eu não gostei muito da ideia não e não sei para que ele ficava falando da vida dele ao invés de pregar a palavra. Né? Que era o que eu estava esperando que ele fizesse. E é o que todo cristão espera, né? E se alimentar da palavra. Né? Da palavra e ouvir, aprender sobre as escrituras. Então já achei que tinha alguma coisa errada ali. E eu, eu comecei a realmente perder fé em igreja. Realmente eu comecei a achar que tinha alguma coisa de errado. E com o tempo eu fui reparando, eu comecei aquela mesma experiência de que o pastor ele é muito elevado, né? Eu comecei a me sentir mal com essa ideia, eu comecei a reparar que era muito comum eu ver esses traços em pastores de pessoas muito exaltadas, né? Inclusive de vez em quando eu olhava áudios antigos de pastores americanos, lá da década de 20. E é sempre uma pessoa gritando, dizendo que você é pecador. Bom, eu já estava desacreditando na igreja evangélica aí, né? Eu já não frequentava mais igreja, mais de jeito nenhum.
Acho que eu não ia nem que me pagasse, eu ia para uma igreja evangélica. A minha experiência foi péssima. Aí você vai somando isso com aquela experiência de que dentro de uma igreja um fala uma coisa, outro fala outra. Aí, tipo, dentro de uma mesma igreja, um dizia que o divórcio era válido, porque o divórcio, que Deus apoiava o divórcio, outro dizendo que Deus não apoiava. Aí eu já não estava sabendo mais nada. Eu disse, rapaz, cadê? Onde é que é a base desse negócio aqui? O que é que eu faço? Não estou entendendo mais nada. Né? Então eu comecei lá em 2009 mesmo, 2010 acho que em 2010 é que eu deixei de frequentar essa igreja. Eu não durei nada, né? Nem um ano ali. E eu estava ouvindo uns negócios um programa de rádio, de internet, notícias do Olavo de Carvalho. Aí, então ele começava a falar umas coisas interessantes. Né? Por exemplo, uma vez ele comentou, olha, Maria é mãe de Deus, né? Jesus não é Deus? Maria é mãe de Jesus, então Maria é mãe de Deus. Uai, caramba, velho, coisa tão óbvia, eu não tinha nem percebido esse detalhe. Porque eu estava buscando a verdade. O que eu estou dizendo a você, pô, para mim foi um estalo assim. E, né? Claro, eu ainda estava em dúvida sobre a interpretação dele, né? Mas me pareceu bem lógico. Por que eu comecei a dar atenção ao que o Olavo de Carvalho falou? Porque eu estava buscando a verdade. Eu não estava buscando um pastor que me dissesse uma coisa, um grupo eclesiástico que me dissesse alguma coisa, entendeu? Que eu acreditasse sem questionar, né? Não, eu realmente queria entender essa lógica por mim mesmo e está bem explicado. Maria é mãe de Deus. Pronto, né? Então, uma vez que eu estava vendo o curso do Olavo, então, que ele comenta lá, ele fez outro comentário, né? Meio apologético, né? Ele é levemente apologético, mas o suficiente para convencer, né? Para me convencer. Dizendo que, olha, o que você come o que você come na ceia é o corpo de Cristo mesmo. É o que Jesus disse. Esse é meu corpo. Esse aí não simboliza meu corpo. Esse é meu corpo. Então é o corpo mesmo, cara. Está na Bíblia ali. A Bíblia diz que você come o corpo de Cristo. Que você tem que comer o corpo de Cristo. Se você não fica alimentado, né? Como é que você vai se alimentar? Complicado, né? Fazer jejum, jejum de espírito, né? Jejum de bênção espírito. Jejum de Jesus. Jejum de Deus. Né? Complicado. Está ficando claro para mim. As coisas foram ficando claras. E então que eu fui clareando na minha mente, né, ficando fora dessas igrejas, eu fui começando a analisar elas de forma mais crítica. E é simples assim, nenhuma igreja, para todas as igrejas protestantes, isso é um fato, quem é protestante sabe, que a sua denominação é a única que é certa. E dentro da sua própria denominação, as pessoas não se conversam. Às vezes um acredita em uma coisa, outro acredita em outra. E não tem uma autoridade, né? Não tem alguém para dizer, olha, está aqui o catecismo está dizendo isso. Não tem. Entendeu? É diferente da igreja católica, você tem um catecismo que ele é igual no mundo todo. A verdade é uma só. Né? Mas enfim, eu comecei a ver que você tem uma mesma denominação e às vezes você tem uma igreja batista que é filha de outra igreja batista e às vezes tem duas igrejas batistas irmãs e nenhuma delas pregam a mesma coisa no mesmo domingo. E já fica meio estranho. E de divergência entre os dois pastores. Entende? Às vezes você está dentro da mesma igreja, um pastor prega de um jeito, outro prega do outro. Às vezes você tem dois pastores na mesma igreja. Eu já vi isso, igreja grande às vezes tem. E é uma confusão. Então, qualquer igreja pode colocar a placa de igreja batista, então você já não sabe mais se é batista ou se é batista renovada, você não sabe mais o que ela. Então são muitas denominações e todas elas discordam entre si e todas elas dizem que são a certa. E é uma confusão, é o que eu percebi. Quem é protestante sabe que eu não estou atacando e vai entender o que eu sinto. Quem é protestante e vê esse vídeo vai entender o que eu sinto. Vai entender que
que é muito complicado, que é muito desconfortável para uma pessoa que está buscando a verdade, que é estudioso da Bíblia mesmo, se é o seu caso, que não fica se acomodando dizendo que está tudo certo, porque não tem como duas pessoas falarem coisas contrárias e as duas estarem certas, né? Dizer que são leves divergências, você sabe que não é, cara. Você sabe que uma denominação chama a outra de seita. E tem igreja batista chamando outra igreja batista de seita. E tem irmãozinho lá dentro da igreja que o pessoal chama de herege, porque você não sabe se é o irmão se é herege ou se é o pastor que é herege, que um fala uma coisa, outro fala outra. Você já não sabe quem é e quem não é. Quem é a autoridade que vai colocar os dois no tribunal para dizer quem é herege e quem não é? Entendeu? Quem é a autoridade para fazer isso? É outro pastor? Né? Se for o pastor de outra igreja, o pastor de outra igreja vai dizer outra coisa. E como é que você sabe que o pastor está certo? Aí tem diz, a autoridade é a Bíblia. Aí eu resolvi fazer o seguinte, é por isso que eu fiquei na sola escritura em frequentar a igreja nenhuma. Se todos os pastores estão errados, para que eu vou frequentar a igreja? Eu vou ficar só com a Bíblia mesmo. Né? Eu pensei assim, não, eu vou ficar só com a Bíblia, né? Já que todos os pastores estão errados. Mas aí, então, graças a Deus, né, em primeiro lugar, que permitiu que eu conhecesse o Olavo de Carvalho, aquele programa de rádio, eu fui me aproximando, né, criando uma certa simpatia pela Igreja Católica. Então, depois que eu me convenci de que é a única igreja, de que é a única igreja que realmente prega certo, que prega, fala a verdade sobre a ser, que é algo que é fundamental, é necessário a gente celebrar a missa, né? E comungar, como é necessário, é a única igreja que mostra que é necessário comungar, então essa é a única que eu vou me apegar, porque as outras não falam isso. A Igreja Católica é a única que defende que você tem que comer o corpo de Cristo. É a única, o resto não fala, então todas as outras estão erradas, né? Eu já vi só por essa interpretação bíblica, eu já vi que as outras estavam erradas, eu já comecei a sentir que estava errado. E quando eu descobri que a Igreja Católica bichinho. Isso aí é maravilhoso. Isso aí no final do. Quando você termina de rezar o texto, ele começa a cantar também. Né? Tinha uma autoridade a igreja, e tinha tradição, que não tinha várias igrejas católicas, era uma só. Foi uma maravilha para mim, pô. Até para quem quer criticar a igreja católica, tem muita facilidade, porque só existe uma igreja católica. O catecismo só tem um. Você pega o catecismo, critica e acabou. Você terminou de criticar a religião. É tão fácil criticar a religião católica que ela é preferida de quem odeia a religião. E atacar a igreja católica. Né? A igreja protestante ninguém ataca. Né? Eu não vejo um ateu atacando João Calvino. Né? Cadê? Não tem um. Eu nunca vi. Não é mesmo? Pois é. Então foi muito interessante. Então vou me apegar à tradição mesmo. Não quero ficar nessa confusão protestante, né, que eu vivia. Eu vou me apegar à igreja católica. Não tem outra. É a única que está falando a verdade, então acabou. Me convenci, né? De certa forma. Primeiramente, Deus me convenceu, porque Deus me orientou para encontrar a verdade, que é Ele mesmo que eu estava procurando. A verdade é o próprio Deus, é o que a Bíblia diz. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Deus é a verdade. Jesus Cristo é Deus. Né? Se Jesus Cristo é a verdade e Jesus Cristo é Deus, Deus é a verdade. Acho que eu vou deixar a calopsita falando por mim. Mickey Mouse? Ou é o hino nacional? Bom, então esse foi praticamente o final dessa aventura religiosa, né? Foi o final da aventura religiosa. Bom, então eu fiquei muito tempo pensando sobre essas coisas e acabei me convencendo mesmo, acho que lá para 2019, foi recente inclusive, eu me convenci de que realmente é a única igreja mesmo. Não tem outro jeito, você não tem segurança em mais lugar nenhum. Seria terrível Deus deixar você sozinho e ter que se esfolar todo, né, para pegar a Bíblia e
tem que entender a verdade ali. Pô, é muito difícil. Que juízo eu tenho para interpretar a Bíblia? Que eu sou só um pecador, eu faço um monte de besteira. Como é que eu vou interpretar a Bíblia da forma correta? Que juízo eu tenho para interpretar toda a Bíblia sozinha? Eu não tenho juízo. Então, graças a Deus que, por exemplo, tem o Olavo de Carvalho, que é católico, e graças à Santa Igreja Católica, ele pôde ter essa interpretação e falar aquilo ali que, que me convenceu. Entende? Senão, quanto tempo eu ia levar na minha vida para pegar a Bíblia e descobrir que a gente tem que comer o corpo de Cristo mesmo, beber do sangue, que a interpretação é literal? Ia ser impossível. Ia ser impossível. Eu não ia conseguir. Então, sem o catecismo, sem aquelas pessoas maravilhosas, né, e aqueles santos que discutiram exaustivamente esses dogmas, né, que não foi feito algo feito de uma hora para outra. Tem vários concílios, né, para você, dentro de decretar um dogma, tem que discutir muito. Então, foi assim que aconteceu. E eu vou dizer, você que é protestante, você é meu irmão, porque eu era irmão dos católicos também, porque eu buscava a verdade, mesmo sem ser católico, eu estava buscando. Estava no engano, né? Vários enganos, estava cometendo vários enganos, eu estava em vários enganos, né? Sem entender direito a igreja. Mas, quê? Ué? Bom, aí eu não sei o que fazer. Caramba! Ué? Eu não estou entendendo nada. Nossa, ele estava tranquilão, bicho. Então é isso aí, acho que eu vou ter que terminar aqui, porque o amiguinho aqui não... Hein? Oi. Nossa, isso aqui é espontaneidade, hein? Do nada a calopsita fica nervosa aí. É comida? Tem comida? Acho que tem. Pô, na minha frente você não... Ah, quer cantar? Vai se acalmando aí, meu filho, hein? Olha, olha ele gritando aí, ó. Prio, prio, prio. Ah, ele tá fazendo prio-prio. Quando ele faz isso, ele tá ajustando o aparelho dele para cantar. Ok. Bom, então voltando, né? Então foi muito grato ao Olavo de Carvalho, né? De certa forma. Tem uma pena sua aqui, viu? Tem uma pena sua aqui. A água tem? Nossa, tem uma pena aqui na água. É pra pegar a pena? É pra pegar a pena ou não? Ué, tá de asinha aberta? Nossa, hoje tá agitado, olha aí, ó. Tá agitado, bicho. Tá agitado. Foi de uma hora pra outra, velho. Você tava tranquilão, pô. Tava tranquilão. Tava tranquilão. Olha, deixa eu continuar gravando o vídeo aqui, tá? Pô, tô tentando aqui. Ah, beleza. Beleza. Então, bom, é, então eu fiquei muito feliz. E de vez em quando eu escuto uma coisa ou outra. O Olavo fala sobre isso. Tá de piu, piu, piu. De asinha aberta aqui, gritando. Nossa. Subindo em tudo que é lugar aqui. Aí subindo na, é, na bica de água, no potinho de água, andando pra lá e pra cá, fazendo show. Beleza. E aí, já deu o seu show? Cara, tá difícil, hein? Gritando vigorosamente, cara. Vigorosamente. Bom, ó, Deus criou essa ave maravilhosa aqui. E eu queria entender mais sobre você. Fale mais aí.
Hein? Me conte mais. Agora você ficou com a plumagem